Você viu o post do Trump? Ele mostrou um gráfico das taxas de imigrantes que recebem assistência social por país de origem. Quem está em primeiro lugar é o Butão, com 81,4% das famílias imigrantes recebendo assistência social. Isso é insano. O segundo é o Iêmen, com 75,2%. Em terceiro lugar, Somália, com 71,9%. Em quinto lugar, República Dominicana, com 68,1%. Depois vem Afeganistão, 68%. Congo, 66%. Guiné, 65%. Samoa, 63%, Iraque, 60%, Armênia. Eu tenho uma pergunta pra você. Por que aceitar pessoas que só exploram o sistema, cometem fraudes e defendem a lei Sharia? Digo isso como filho de imigrantes. Imigrantes dos anos 90 vieram com um contrato social, cientes de que precisavam agregar valor, caso contrário, não tinham lugar aqui. Eu concordo 100% com aquele último cara. Por que precisamos deles aqui? Se tudo o que eles fazem é se aproveitar e não contribuir, por que precisamos deles aqui? Veja, e é aqui que eu digo que sou mais à direita do que muita gente. Eu seria considerado tipo radical demais, certo? Primeiramente, vai haver um grupo seleto, e quando eu digo seleto, quero dizer um número bem pequeno de pessoas que terão permissão para entrar neste país. Se eu fosse presidente e tivesse a Câmara e o Senado que não estivessem cheios de um monte de republicanos só no nome, haveria um grupo muito pequeno e seleto de indivíduos. E esses indivíduos nunca poderiam tirar proveito de nada financiado pelos contribuintes. Nenhuma assistência do governo, de forma alguma. Afunde ou nade. Certo? Afunde ou nade. Resolva ou volte para casa. Se você não resolver, vou te mandar de volta para casa. Você já deveria ter resolvido isso antes. Porque para vir aqui, eu teria me certificado disso. Ou pelo menos tentado garantir que você já tivesse resolvido. Para eu saber que você seria um membro que contribui para a sociedade e não só um parasita. Certo? Na verdade, você precisa contribuir em um nível mais alto do que o americano médio se quiser vir para cá para os Estados Unidos. Sim, essa seria a minha política. Mas é como eu disse, essa é só a minha opinião. Eu sei que muita gente não concorda com isso, mas eu não me importo. Essa é só a minha opinião. Certo? Vocês podem me dizer nos comentários se concordam, mas... isso é simplesmente loucura. 80%... Eu nem sei o que é botão. Eu nunca nem ouvi falar de botão, para ser bem sincero. 81,4% estão recebendo algum tipo de assistência. Isso é loucura. Uma loucura completa. Mas o tema da nossa conversa de hoje é... haitianos, dos quais um pouco mais de 50%, de acordo com esses números, recebem assistência do governo. 52,3%, o que é muito alto. Esse número deveria ser 0% para todo mundo, como eu disse antes, mas essa é só a minha humilde opinião. Agora, eu sei que Megyn Kelly tem recebido muitas críticas recentemente, e com razão. Sabe, ela, Tucker Carlson, Alex Jones, os irmãos Rod. Eu sei que estou esquecendo de algumas pessoas, mas quem se importa, né? Sabe, eles, claro, na minha humilde opinião, receberam um belo cheque gordo e de repente se voltaram contra o tio Trump e decidiram. Candace Owens. Não posso esquecer da Candace Owens? Nossa! Como disse, essa é só minha humilde opinião. Não tenho fatos para comprovar, mas acho que todos foram pagos. Foi estranho como todos, de repente, decidiram virar as costas para o tio Trump ao mesmo tempo. E até mesmo um deles, ou alguns deles, chegaram ao ponto de dizer: olha, eu vou votar nos democratas. O que você sabe? Talvez eles já fossem infiltrados desde o começo, mas não vamos entrar fundo nas teorias da conspiração hoje, porque esse não é o objetivo deste vídeo. Quero mostrar este trecho da Megyn Kelly. E sim, eu sei, mas acho que ela tem razão nisso. Acho que ela tem muita razão. Agora quero que vocês escutem, e claro, escrevam nos comentários. O que vocês acham? Tudo bem, confiram. E olha, isso já acontece há mais de uma dúzia de anos. Vá pra casa, saia daqui. Sabemos que nosso país é melhor que o seu. Isso porque construímos isso com nossa ética de trabalho, nossa cultura e nossos valores. Você estar aqui só dilui isso pra nós, que construímos e vivemos isso. Metade de vocês ou mais não vai se assimilar. Não queremos vocês. Nós não ligamos se você se ofende. Saia, vá para casa, volte para o maldito Haiti. Desculpa,
Eu só estou pensando nos nossos amigos em Ohio, que têm lidado com esses haitianos do TPS há anos, que dirigem bêbados pelas cidades e matam pessoas. É aquela coisa de gatos e cachorros. Tipo, eles não querem viver como os americanos vivem. E isso era para ser temporário, era para ser uma ajuda temporária. E isso acabou se tornando mais uma forma indireta de permitir que alguém tenha residência permanente aqui. E eles aproveitam todos os nossos serviços públicos e ela está certa. Ela está certa. Então, se vocês não estão familiarizados com a situação do Haiti, lá em, acredito que foi em 2010, houve um terremoto no Haiti. E então nós permitimos que alguns haitianos viessem para cá, para a América, certo? Muitas coisas, obviamente, quando há um terremoto, prédios desabam, todo tipo de coisa maluca acontece e por aí vai. Agora, eu pessoalmente, se eu fosse presidente e tivesse a Câmara e o Senado sem nenhum republicano só de nome, eu não me importaria se você tivesse um terremoto, conserte isso. Nós temos tornados. Eu não sei se vocês sabiam, mas de todos os tornados neste planeta, tipo 90% deles acontecem na América. Não estou nem brincando. Agora não me levem ao pé da letra nessa porcentagem, mas a grande maioria dos tornados que acontecem no planeta Terra acontecem na América. A gente está ligando para outros países? Ei! Vem salvar a gente, mano. Vem salvar a gente. Tipo, não, a gente resolve. Então, assim como a gente resolva aí... Agora, não estou dizendo que a gente não possa enviar algum tipo de ajuda ou algum tipo de auxílio se tivermos a capacidade. Sabe, a gente não vai se endividar para isso. Mas se tivermos condições, olha, não nos importamos de enviar um pouco de ajuda. Tudo bem? Talvez enviar algumas pessoas se alguns americanos quiserem ajudar lá. Mas vocês não virão para cá. Existem desastres naturais em todo o planeta, inclusive aqui nos Estados Unidos. Vocês não vão vir para cá. Se virem. Certo? Certo. Do mesmo jeito que todo mundo. Mas como eu disse, essa é só a minha opinião. Como disse, seria visto como alguém de extrema direita. Certo? Eu seria considerado uma pessoa de extrema direita. Mas então permitimos que algumas dessas pessoas viessem para cá, e elas estão aqui desde então. Então você quer dizer que, por causa de um terremoto... acho que foi em 2010, agora você pode simplesmente ficar aqui para sempre? Tipo, não, isso deveria ter durado uns 6 meses. Isso se tanto, e depois você volta para casa. Mas não, algumas dessas pessoas permaneceram aqui com autorização e agora o tio Trump pode acabar com o TPS deles, o status de proteção temporária e começar a deportar essas pessoas, que é o que eu acho que definitivamente deveria estar acontecendo. Aqui está Stephen Miller comentando a situação. Veja só, primeiro... Você vê o retrocesso da Janete Napolitano, que afirmou que houve um terremoto no Haiti. E, aliás, é uma completa besteira dar TPS por causa de terremotos. Mas, de fato, houve o terremoto. Então, ela está anunciando TPS por alguns meses enquanto eles se recuperam de um terremoto. Isso foi em 2010, há 15 anos. Então, a administração Biden, em seu último ano, estende o TPS para todos os imigrantes ilegais do Haiti, enquanto eles estão sendo trazidos em massa para Springfield, Ohio, e por todo o meio oeste. Era uma política formal de substituir as comunidades que viveram, se estabeleceram e sustentaram esses lugares por gerações. Foi uma das ações mais hediondas deste governo. Sim, sob Trump, quero deixar claro, haitianos imigrantes ilegais voltarão ao Haiti. Podem construir seu país lá. Stephen Miller está absolutamente certo quando diz que isso é uma das coisas mais hediondas que o governo já fez, importar tantos haitianos para Springfield, Ohio, em particular. Vamos dar uma olhada em tudo o que eles realmente fizeram em Ohio. Essa mulher contou que a amiga, que trabalha no controle de pragas, entrou em um apartamento de haitianos ilegais com peles de cachorro morto penduradas. Os imigrantes haitianos ilegais andam pelos parques com facões. Ela conhece pessoas que foram expulsas de casa para haitianos receberem auxílio moradia. Lá embaixo, de novo, esse cara está sentado aqui. Os haitianos tomaram conta, comem gatos, cachorros e levam nossos gansos dos parques. Ele está em Springfield, Ohio. Aqui é Springfield, Ohio. Estão tirando americanos de suas casas e dando essas casas aos imigrantes ilegais. Outra mulher de Springfield, Ohio. Haitianos cortam algo que parece cachorro nos quintais. Esta mulher fala na reunião do Conselho Municipal. Vamos descer.
Os haitianos estão se envolvendo em tantos acidentes de carro que todos os americanos estão tendo suas taxas de seguro de carro aumentadas. Cidadãos americanos estão sendo despejados de suas casas para que os haitianos ilegais possam ter acesso a essas casas. Haitianos ilegais recebem carteira de motorista sem falar inglês e logo após chegarem. Isso segue acontecendo. Pessoas do governo Biden deveriam ser presas e jogadas na cadeia. Com certeza, deveriam mesmo. Além disso, algumas dessas pessoas realmente dirigiam e matavam pessoas. Eles não sabiam dirigir, mas não era intencional. Quero dizer, você está em uma máquina de metal andando a 60 km por hora. Se você não consegue controlar isso direito, a gente vê como isso pode acabar mal, o que é algo que eu acho interessante, porque os democratas ficam todos revoltados com a segunda emenda, certo? Eles estão sempre tentando banir ou restringir a segunda emenda. Mas os ilegais vêm pra cá e eles simplesmente dão uma carteira de motorista pra eles, sem critério nenhum. E permitem que eles dirijam um projétil de metal a 60, 80, 100, 110, 130 km por hora, como se isso também não matasse pessoas. Lembre-se, isso estava mais nas notícias, sei lá, alguns meses atrás. Eu não me lembro. Um tempo atrás, mas antes do tio Trump e dessa administração tentarem resolver isso, havia ilegais que tinham carteira de motorista profissional e estavam dirigindo carretas. Carretas. Eu nem gosto de ficar perto de carretas na estrada. Tipo, eu odeio quando fico preso ao lado de uma carreta, eu tento diminuir a velocidade ou acelerar um pouco. Sabe, dentro do razoável, claro. Eu não quebro a lei, claro. Eu não quebro a lei. Só de ficar perto dessas coisas gigantes já me deixa desconfortável. Sabe? E o governo Biden estava entregando para ilegais, pessoas que nem conseguiam ler as placas de trânsito. E eu já mostrei alguns desses vídeos para vocês no passado, então alguns de vocês podem confirmar isso. Eles nem conseguiam ler as placas de trânsito. Eles não sabiam ler e mal conseguiam falar inglês. E eles estão dirigindo veículos de milhares de quilos a 110 km por hora. Tipo, mas eles têm que restringir as armas. É loucura. Totalmente insano, cara. Mas claro. E claro, você sabe, os democratas iam nos chamar de racistas e de todo tipo de coisa porque a gente diz: ei, vocês com status de proteção temporária precisam voltar para o seu país de origem. O terremoto já passou, já acabou. E além disso, eu não acho que você deveria receber qualquer tipo de status de proteção temporária só porque teve um terremoto onde você mora. Tipo, não. Eu não acho que exista qualquer tipo de desastre em que você simplesmente diga: venha pra América. Tipo, não, se vira. A gente tem desastres naturais aqui. Temos enchentes, temos furacões, temos tornados, temos todo tipo de coisa. Temos terremotos. Desde quando todos esses outros países dizem: ei, aqui na América, vocês podem vir pra cá e simplesmente viver às nossas custas e a gente paga por tudo. Tipo, não, isso não acontece. Então por que a gente deveria permitir isso? Sabe, mais uma vez, não estou dizendo que não podemos ajudar. Ok, não foi o que eu disse. Como disse antes, se alguns americanos quiserem ir lá e oferecer ajuda braçal na limpeza, claro, nós vamos providenciar transporte para isso, voos e tudo mais para ajudar lá. Talvez até se você precisar de comida ou algo assim, água potável, nós poderíamos ajudar com isso também. Mas quanto a vir para os Estados Unidos, não. Não, vocês não vão vir para cá. Ainda mais depois do que Amy Coney Barrett fez. Tem umas palavras bem escolhidas para ela. E quem mais? O juiz Roberts também? Nossa senhora. Tenho que dizer, um salve pro Clarence Thomas. Estamos com você, Clarence. Valeu, irmão. Precisamos que um juiz liberal se aposente logo. É disso que precisamos. Precisamos que um juiz liberal se aposente em breve. É exatamente disso que precisamos. Agora, obviamente, isso vai ser difícil porque eles vão querer lutar com unhas e dentes até o fim, certo? Precisamos que um deles se aposente logo para incluir um conservador que coloque os Estados Unidos em primeiro lugar na Suprema Corte. Agora, isso seria totalmente desigual. Eu admito isso. Mas olha, você sabe, temos que fazer o que precisa ser feito. Temos que fazer o que precisa ser feito. Ou talvez
devêssemos fazer o que os democratas sugerem e expandir a Suprema Corte. Os democratas afirmam que, ao retomar o poder, vão expandir a Suprema Corte. Então talvez devêssemos fazer o mesmo. E assim isso dilui, sabe? Um voto negativo de Amy Coney Barrett e do juiz Roberts. E conseguimos colocar mais alguns conservadores como Clarence Thomas lá. Assim, eles simplesmente dominam o resto deles. Talvez seja isso que devêssemos fazer. Talvez seja isso que devêssemos fazer. Estou só meio brincando, claro. Sinceramente, não acho que devamos expandir a Suprema Corte, se você quer que eu seja completamente honesto. Isso só gera um vai e vem sem fim. Republicanos e democratas no poder sempre expandem, republicanos podem retornar. É só isso. E antes que você perceba, temos 500 juízes na Suprema Corte. Sabe, sinceramente, eu não acho que a gente deva expandir. Eu estava meio que brincando com essa coisa de, sabe, expandir. Mas enfim, pessoal, comentem aí. Me digam o que vocês pensam e suas opiniões. Se concordam, se discordam, por que ou por que não? Me avisem. Se cuidem. Paz.